Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 8º episódio de Como Investir nos Mercados Emergentes. Como já sabem, eu utilizo a Firm24 porque permite investir em diferentes bolsas, ainda por cima com uma pequena comissão. Por exemplo, eu que tenho interesse em investir na bolsa do Cazaquistão, que é das poucas corretoras que permite, ainda por cima a comissão é apenas de 20 cêntimos, também podes ver aqui, e também permite sermos os legítimos donos das nossas ações, também. Por isso é algo muito bom e por essa razão eles também não permitem ações fracionadas, porque ao termos ações fracionadas, então não somos os legítimos donos, também. Por isso qualquer corretora em que tenhas ações fracionadas, essas frações de ações nunca são realmente tuas, por isso se a corretora falir, são sempre esses bocadinhos que tu vais acabar por perderes, também. Por isso eu quero que tenhas completa noção disso, e no caso da Firm24 é possível sermos os legítimos donos das nossas ações. Agora eu quero partilhar contigo que o mercado no geral teve aqui uma grande queda, está bem? No entanto, isso é o mercado americano, mercado europeu, mas dentro dos mercados emergentes, é claro que dentro da bolsa de Hong Kong também houve aqui uma grande queda, mas do Cazaquistão até houve aqui uma subida. A minha melhor posição já está com 82% de lucro, por isso enquanto umas estão a cair, outras, como é o caso da bolsa do Cazaquistão, é claro que também há empresas que estão a cair, mas outras que têm maior destaque e aquelas que eu realmente vejo maior potencial até subiram. Aqui esta da Xiaomi, que faz parte da bolsa de Hong Kong, acabou por cair mais um bocado, mas é o que eu digo, houve realmente algumas bolsas dentro dos mercados emergentes que caíram, como a bolsa de Hong Kong, China, etc. No entanto, a bolsa do Cazaquistão não caiu muito e houve realmente empresas que até tiveram aqui uma boa subida, como é o caso da CCBN. De qualquer modo, eu quero partilhar contigo a queda que o índice do Cazaquistão teve, que foi pequeno, mas mesmo assim houve aqui alguma queda por parte de outras empresas que eu não tenho, está bem? Uma queda de sensivelmente 1,35%, 32% aproximadamente, por isso houve aqui vários a caírem. No entanto, aquelas que pelo menos eu tenho no portfólio tiveram aqui uma subida, pelo menos neste mês que passou, a contar com as quedas recentes. De qualquer modo, eu também tenho atenção aqui ao índice AIX e também esta empresa que é a Air Astana, que tem tido aqui esta queda toda continuamente. Eu estou à espera de uma inversão que ainda não é de todo o momento, mas tenho estado a acompanhar mês após mês até ver qual poderá ser a melhor altura para talvez adquirir. Depois outra que eu tenho estado atento, mas esta começou a inverter mais para queda, por isso esta eu vou descartar de todo, isto dentro da bolsa do Cazaquistão. E depois também estive a ver os vossos comentários e sugestões, dos quais não houve nenhuma empresa dentro dos mercados emergentes para ver, mas houve uma que eu destaquei que é possível adquirir por acaso na bolsa de Hong Kong, porque realmente houve quedas dentro dos mercados emergentes, principalmente na bolsa de Hong Kong, China, etc. E eu quero aproveitar essas quedas porque acredito que algumas empresas poderão ter aqui algum potencial, está bem? Por isso, aquelas empresas que eu queria adquirir na bolsa do Cazaquistão já adquiri e já reforcei, inclusive. Por isso agora vou olhar para empresas que tiveram quedas recentemente, e de todas as que eu estive a ver, a que se mais destacou, pelo menos para o meu perfil e objetivos de investidor, foi aqui a Lenovo, está bem? Por isso ela está a atingir neste momento o SMMA com um time frame de 2 em 2 horas. O SMMA tem um input de 600 e podes ver que está neste momento a atingir. Atenção que esta não é a ação mais estável de todas, ok? Apesar de estar a tocar aqui no SMMA, já falhou nestas duas vezes, está bem? E também falhou neste período todo, ok? Se formos mais atrás também conseguimos ver outras alturas que falhou, por isso esta não é a ação mais estável. No entanto, eu agora acredito que poderá ser uma boa altura, não só por estar a tocar no SMMA, mas também porque estamos a ter aqui um bom sinal do Super RSI, tal como podes ver aqui em baixo, temos aqui um bom sinal de compra por parte do Super RSI, apesar de as linhas do Exponential Moving Average para médio prazo terem cruzado recentemente, por isso ainda pode cair no médio prazo, e não termos aqui a confirmação que irá inverter a partir do SMMA com este Simple Moving Average, que é estas linhas amarelas. Por isso ainda temos que aguardar algum tempo para ver se realmente inverte a partir daqui, ganha suporte e começa a subir até atingir novos máximos absolutos. Por isso, só para o teu conhecimento, se atingisse desde o valor atual até os máximos relativos anteriores, estamos a falar aqui de uma subida de cerca de 27,64%, o que já não é nada mau só para máximos relativos. Se formos ver a possível valorização a partir de máximos absolutos, isto caso algum dia chegue lá, então vou mudar para um time frame diário e agora utilizar a régua. Por isso os máximos absolutos foi nesta linha horizontal que vou agora traçar, que está aqui. Por isso, desde a régua, desde o valor que está atualmente até chegar a estes máximos absolutos, estamos a falar de uma possível valorização de quase 50%, está bem? Por isso, não é nada mau. No entanto, eu quero partilhar contigo a nível fundamental para entenderes a oportunidade que pelo menos eu vejo. Por isso, vamos começar aqui com o Seeking Alpha, que mostra que tem um Price to Earnings Ratio de 12,38, tem um Dividend Yield de 3,94%, ou seja, distribui dividendos e por cima não são poucos. Um Dividend Yield de quase 4%, sendo que a taxa de crescimento dos seus dividendos nos últimos 5 anos tem sido de 6,47%, ok, anual, não está nada mal.
tem crescido os seus dividendos nos últimos 5 anos e a distribuição dos seus dividendos é semi-anual. Ou seja, se é semi-anual é porque é semestral. Agora, se formos ver a segurança dos dividendos, pronto, aqui conseguimos encontrar alguns pontos negativos. Por exemplo, temos aqui um interesse de coverage que, apesar de eu acreditar que seja alto, é abaixo da mediana do setor. Depois temos aqui um total debt to equity de 65,15%, que apesar de eu acreditar que até é um bom debt to equity, comparativamente à mediana do setor, está muito acima. E se olharmos para o payout ratio, que é entre os 45% e 50% aproximadamente, ok, tanto a nível de cash como dividend payout ratio, pronto, apesar de eu acreditar que não seja muito alto, continua a ser superior à mediana do setor, está bem? Isto em termos de segurança dos dividendos. Pronto, mas aqui o nosso objetivo não é receber dividendos, mas sim que ela possa crescer para médio e longo prazo. Agora, vamos também ver aqui em termos de avaliação. Em termos de avaliação, conseguimos ver vários aspectos positivos. Está muito abaixo da mediana do setor em termos de price to sales, price to EBIT, price to EBIT e price to sales. Também price to book já não tanto, mas principalmente estas que mencionei. Depois, se olharmos para o seu crescimento, é que não está tão apelativo. Porquê? Porque, por exemplo, o crescimento do return on equity, seja year over year ou forward, podemos ver que está muito abaixo da mediana do setor, ok? Por isso, a mediana do setor já está negativa, mas aqui a Lenovo ainda consegue estar abaixo. Depois, se olharmos para o crescimento dos seus rendimentos, também podemos ver que está abaixo da mediana do setor, inclusive está negativa. Se olharmos para o EBITDA, ou mesmo para o EBIT, também vemos que está negativa e abaixo da mediana do setor, ok? Por isso, em termos de crescimento, com base aqui nos dados do Seeking Alpha, é o que aponta o aspecto mais negativo desta empresa. Depois vemos o quão lucrativa esta empresa é, conseguimos ver que realmente é lucrativa, mas não assim tanto como nós gostaríamos. Por exemplo, comparativamente à mediana do setor, em termos de margem de resultado bruto, está abaixo da mediana do setor, em termos de margem de EBIT e EBITDA, também está abaixo da mediana do setor, e mesmo em termos de margem do resultado líquido. Depois o return on equity, return on capital, return on assets, aqui sim já está superior à mediana do setor, ok? Por isso que dão esta classificação positiva. Agora, em termos de avaliação com base no Finbox, temos aqui, utilizando o discounted cash flow nos últimos 5 anos, Gordon Growth Exit, uma possível valorização de 150%. Mas digo já que eles estão aqui a exagerar e eles até dizem que o modelo está enviesado, por isso este nós não vamos contar, mas queria partilhar contigo na mesma. Por isso, utilizando aqui os múltiplos do Enterprise Value to Revenue, temos aqui uma possível valorização de 10,80%. Utilizando os múltiplos, mas com base agora do Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 12,90%. Tem em consideração também as empresas comparáveis, ok? A Dell, HP e por aí fora. E utilizando o Price to Earnings Ratio, ok? Novamente os múltiplos, uma possível valorização de 7,90%, está bem? Agora, utilizando outra ponderação, aqui com base no Simple Wall Street, diz que está subvalorizado por 71,60%. Isto aqui também acho que estão a exagerar, está bem? Mas só para tu teres conhecimento, que isto significa uma possível valorização, está bem? Se realmente algum dia chegar a estes valores, deixa-me cá ver, aproximadamente uma possível valorização de 251% aproximadamente, o que é bastante, mas pronto, vamos ver em termos de crescimento. Por isso, em termos das projeções de crescimento anual para os seus earnings, está muito próximo da indústria e muito acima do mercado, o que é um aspecto bastante positivo, ainda por cima, sendo que aqui o Seeking Alpha mostrou-nos que em termos de crescimento era o seu aspecto mais negativo, aqui o Simple Wall Street discorda. Depois, em termos de projeções anuais do crescimento dos seus rendimentos, pronto, aqui sim está abaixo da indústria e só um bocadinho nada acima do mercado. Pronto, agora passando à saúde financeira da empresa, vemos que aqui os ativos correntes estão abaixo dos passivos correntes. Isto diria que é o aspecto mais negativo desta empresa, mas é claro que se olharmos para os ativos no total e os passivos no total, conseguimos ver facilmente que os ativos supera de longe os passivos. Quer dizer, não é assim uma distância tão significativa, mas supera, porque os ativos não correntes são realmente até bastante superiores aos passivos não correntes. Mas pronto, eu gostava aqui de ver que realmente tinham ativos correntes superiores aos passivos correntes. Depois temos um debt to equity de 59,50% atualmente. Aliás, eu acho que nós tínhamos visto aqui na segurança dos dividendos que o debt to equity estava nos 65,15%. Mas pronto, aqui de volta dos 60% aproximadamente, está bem? No entanto, podemos ver que houve alturas que esteve acima dos 100%, mas eles a partir de janeiro de 2021 começaram a aumentar os seus capitais próprios e apesar de haver aqui uma altura que aumentaram o seu devidamente, realmente depois conseguiram diminuir e aumentar os seus capitais próprios. Por isso, eu acho que estão a ir num bom caminho e em termos de inside sell, temos aqui algumas vendas por parte dos insiders, mas temos ainda mais compras por parte de insiders, ok? Por isso eu vejo isto como um aspecto positivo. Depois, aqui no Guru Focus é que não nos dá aqui uma pontuação tão boa como nós gostaríamos. Porquê?
porque aqui dá uma classificação total de 82 em 100, ou seja, tendo em consideração a saúde financeira de 7 em 10, o quão lucrativa é a empresa de 7 em 10, o crescimento da empresa de 8 em 10, que aqui também avaliam como positivo o crescimento que a empresa está a ter, não como Seeking Alpha que diz o contrário, mas em termos de valor, ou seja, no valor que atualmente esta empresa está, ou seja, que a ação está, mas em termos do valor que a ação está neste momento, classificam como 3 em 10, ou seja, eles aqui acreditam que a ação está demasiado cara para o valor que está atualmente, mas mesmo assim é um pouco confuso porque isso é com base nos múltiples, por isso eu vou-te partilhar aqui contigo, porque eles aqui utilizaram os múltiples com base no Price to Earnings Ratio, Price to Sales, Price to Book, Price to Free Cash Flow, etc. Faz com que, pronto, aqui com base pelo menos nos múltiples, mostre que está sobrevalorizado, e se está sobrevalorizado também queremos saber ao certo por quanto. Eles dizem que está sobrevalorizado por 28,74%. Houve aqui realmente uma altura que esteve bastante sobrevalorizado, cerca de 39, 40%, o que até era para mim uma das melhores alturas, e ainda conseguiu estar mais em 2020, por acaso isto foi na pior altura do Covid-19, mas aí várias empresas estavam subvalorizadas, no entanto agora diz que está sobrevalorizado por 28,74%, mas o que é que eu queria salientar aqui é com base nos múltiples, porque se virmos também utilizando o GuruFocus com base no DCF, está bem, vemos que existe uma margem de segurança de 45,39%, pelo menos com base nos dados que eles apresentam, que até é bastante interessante, mas é claro que também queríamos que nos múltiples estivesse subvalorizado, mas é tal como nós vimos no Finbox. Aqui no DCF apresenta realmente um upside muito grande e depois nos múltiples o upside já é muito pequeno, está bem? Por isso aqui, levando um pouco mais ao extremo e também utilizando outros critérios, eles mostram que aqui está demasiado caro utilizando os múltiples, mas existe uma boa margem de segurança utilizando o DCF. Depois, utilizando o Stock Rover, eles dizem que existe aqui uma margem de segurança de 40%, que é bastante elevado, ok? Não costumo ver o Stock Rover a dar uma margem de segurança tão elevada, normalmente às ações. E depois um Value Score de 86, Growth Score de 22, por isso aqui também pontuam negativamente o crescimento da empresa. Depois o Quality Score de 74 e o Sentiment de 50. Aqui não conseguimos ver se classificam como uma compra ou uma compra forte ou médio, porque neste momento tenho o plano gratuito, ver se adquiro o plano premium, mas pronto, isso é algo mais para o futuro. Depois no Alpha Spread diz que está subvalorizado por 61%, no cenário base, no melhor cenário diz que está subvalorizado por 76%, que é próximo do que o Simple Wall Street estava a dizer, e no pior cenário está subvalorizado por 48%, isto com base no Alpha Spread, por isso realmente talvez estejamos a ver aqui uma boa oportunidade para adquirir esta empresa, talvez também, pelo menos para os meus objetivos e perfil de investidor, faz sentido. Aqui no MarketBeat infelizmente não temos muitas informações disponíveis, por isso eu vou já passar à minha aquisição. Agora, eu antes de passar à minha aquisição, quero partilhar contigo a campanha que está neste momento em vigor aqui na Frame24, que está disponível até 31 de agosto. No entanto, é verdade que podemos ganhar até 20 ações dependendo do depósito que fazemos, no entanto, eu quero salientar que isto é apenas para contas que foram criadas a partir de 1 de maio, por isso, se tu criaste a tua conta antes de 1 de maio, então não consegues usufruir desta campanha, infelizmente, está bem? Eu só quero partilhar contigo também esta parte para ver total transparência e teres completa noção. Agora, passando à aquisição, eles têm aqui na bolsa de Hong Kong, que é aqui na Ásia, está bem? Lenovo, por isso eu colocar aqui Lenovo. Eles têm aqui dois, que é dos Estados Unidos da América, que é o ADR, e aqui na bolsa original. Por isso, na bolsa do original, quero partilhar contigo que realmente o mínimo que nós podemos adquirir, e se calhar é melhor abrir uma sessão só para teres melhor essa noção. Pronto, já fiz o início de sessão, e agora aqui nas informações tu podes até ver que apesar de eu ter $1 suficientes para comprar pelo menos uma, eu não consigo aumentar. Porquê? Porque eles dizem aqui, nesta descrição que agora fez um pop-up do balão, um tamanho do lote mínimo é 2000, e se nós formos ver a descrição conseguimos ver que é 2000 realmente, ou seja, tamanho do lote 2000, que é o mínimo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o montante mínimo que podemos comprar em $1 desta ação é 2000, por isso, se nós fizermos aqui as contas de 2000 vezes, neste caso 9,55, mostra que precisamos no mínimo de 1914 HK$ para fazer esta aquisição, e 1914 HK$, ok, passando para dólares, deixa-me cá ver, 1900, desculpa, eu vou-te explicar qual foi o erro, ok, aqui está 200 vezes 9,57, é 2000 vezes 9,57, desculpa por este erro, por isso 19.140 é aqui mais um zero, por isso precisávamos no mínimo de $2.459, e eu nesta série eu invisto cerca de $100, por isso para mim isto vai muito distante àquilo que eu procuro investir, por isso o que é que eu vou fazer? Como eu quero adquirir esta empresa, então
desta vez, ok? Alternativamente, vou adquirir o ADR, ou seja, eu vou adquirir esta. Aqui o ADR, ou seja, a ação que está cotada na Bolsa dos Estados Unidos, cada uma está a valer 24,68 dólares também, e aqui já é possível. Agora procurar de novo por Lenovo. É claro que eu gostaria de adquirir na bolsa original, mas a discrepância é demasiado grande e eu não vou estar a abdicar destas empresas que acredito terem potencial apenas porque os lotes mínimos são muito elevados. Para mim não faz sentido e por isso eu vou adquirir esta ADR, porque em termos de segurança não existe aqui uma discrepância muito grande, apesar de ser preferível na bolsa original. No entanto, eu vou fazer esta aquisição de qualquer modo. Aqui posso adquirir, deixa-me cá ver, 5 ações dá aqui os 125 dólares, o mais próximo dos 100 são então 4 ações. Por isso 4 ações dá o equivalente a 100 dólares e 52 cêntimos. Acontece que a bolsa ainda está fechada, pelo menos dos Estados Unidos, e por isso tenho que aguardar aqui um bocadinho até que abra. Por isso é uma questão de aguardar e até já. Muito bem, o mercado já está aberto e eu vou fazer a tal aquisição, por isso vou procurar aqui o ticker Lenovo, ok? E vai aparecer dois. Temos da bolsa asiática que está fechada e temos aqui dos Estados Unidos da América que já está aberta. Então já expliquei o porquê de adquirir o ADR, que é aqui da bolsa dos Estados Unidos da América, e agora eu vou clicar. E agora, pronto, podes ver que cada um está a valer cerca de 24,68. Eu vou adquirir 4. Aliás, isto aqui é o preço médio. O que estão, na verdade, a vender é aqui 25,13, está bem? Por isso aqui dá um preço médio, que é o 24,68, porque a diferença entre o bid e o ask é esta, ou seja, eles dão aqui o preço médio, mas se tu quiseres vender, vais vender apenas por 23,88 neste momento, e se quiseres comprar é por 25,13, está bem? É por isso que aqui dá-nos cerca de 100 dólares e 52 cêntimos. Pronto, então já está, colocar ordem de compra e confirmar compra, por isso o mercado está aberto, isto é a ordem de mercado, por isso deve ser automaticamente executada, espero eu. Dependendo aqui do volume e liquidez da mesma, mas ordem de mercado, se o mercado está aberto, a não ser que excepcionalmente devido ao dia de hoje, que é um dia mais especial por estar a haver aqui uma grande queda por parte do mercado e para também controlar e conter um pouco toda esta queda que houve no pré-market e agora depois do mercado estar aberto, pode haver aqui algumas restrições em todas as corretoras, inclusive na Freedom, por isso, ou isso, ou então ainda não consegui completar a minha ordem pendente, porque se eu for aqui a ordens foi rejeitada. Já sei, desculpa, então não tem nada a ver com isto que eu estava agora a explicar, tem a ver sim com o facto que eu não posso colocar uma ordem de mercado, está bem? Porque ao adquirir este ADR é over the counter, no mercado OTC, e por essa mesma razão, eu ao fazer esta compra tenho que colocar aqui 4, mas não é valor de mercado, ou seja, tem que ser o melhor preço de oferta, está bem? Por isso, vai dar igual, ou seja, 25,13, só que aqui estamos a colocar manualmente. Pronto, colocar a ordem de compra, confirmar compra e está feito. Por isso agora deve executar e tal como expliquei, executou. Por isso começo com um prejuízo inicial de 2 dólares e 92, que é o mesmo de 2,97%, porque existe este spread entre a procura e a oferta de 25,13 para 23,88, ok? Se fizeres essa diferença, dá aqui estes 2,92 aproximadamente, certeza. E pronto, em termos percentuais significa aqui um prejuízo inicial quase de 3%. Pronto, isto para o teu conhecimento e para não te surpreenderes quando abris a posição. São aqui 4 ações e por isso a aquisição para este mês nos mercados emergentes está feita. Eu espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.